Nós vamos então dando sequência ao nosso estudo do livro Libertação. Nós estamos no capítulo número 4, Numa Estranha Cidade. No capítulo 3, nós acompanhamos André Luiz, Eloy e Gúbio, né, os nossos 3 personagens, que nos apresentou um departamento, um setor dedicado à materialização de espíritos de planos mais elevados. E aí então tivemos 2 manifestações interessantes. A primeira, uma senhora que se materializou para se apresentar às filhas, e aí então, conversando sobre a situação que elas vivenciavam, elas falavam sobre o pai, que se encontrava numa condição bastante sofrida do plano espiritual, preso ainda na região das sombras, como ela menciona. E essa senhora então, que era a mãe dessas meninas e também tinha sido esposa desse irmão chamado Cláudio, ele então se afundou devido a um crime que ele cometeu, se afundou moralmente devido a um crime que ele cometeu assassinando o sobrinho. E aí então elas conversaram sobre as estratégias de resgate, de auxílio, né, que elas então prestariam. E nesse ponto foi então tratado que essa senhora reencarnaria, tendo então o sobrinho como filho e também o esposo, né, junto dela, para acompanhá-lo nessa trajetória. E depois, em seguida, bom dia, Eve. Em seguida nós tivemos Gúbio recebendo a irmã Matilde ali naquele encontro, e eles então traçaram também ali um plano de trabalhos, porque a senhora Matilde, ela era mãe de Gregório, um espírito que era governador de uma cidade no plano espiritual, uma cidade nessa região de trevas, e o Gúbio, ele era então pai de Margarida, uma jovem que se encontrava encarnada, mas vinculada mentalmente com Gregório. Então eles fariam um trabalho em conjunto para ajudar Margarida encarnada a se desvencilhar dessa conexão obsessiva com Gúbio, com Gregório, e enquanto também ajudava a resgatar Gregório. E a ideia era, eles tratavam de fazer com que Gregório fosse conduzido até os limites dessa cidade, e ali então ele pudesse ser resgatado, porque ele já começava a apresentar aqueles primeiros sinais de tédio, de angústias. Então, nesse momento em que ele abre a mente para essas situações, já é o momento então de receber uma intervenção mais objetiva para auxiliá-lo num esclarecimento maior. Então foi tudo isso que aconteceu nesse nosso capítulo anterior. E agora então, Numa Cidade Estranha, é o capítulo 4 que nós vamos estudar, e André Luiz aqui então ele começa a mostrar para nós agora o percurso que eles vão então percorrer para poder começar a conhecer esse ambiente, conhecer essas personagens e observarem ali de que forma que eles então vão atuar. Irmã Matilde, ela tinha então comentado que ela voltaria então ao plano físico, tendo Gregório como filho e outros 5 espíritos que eram comparsas de Gregório, e a missão dela seria exatamente fazer com que eles modificassem o modo de pensar, se elevassem espiritualmente, né, se evangelizassem. E ela sabia que seria uma tarefa bastante difícil, porque eram inimigos que viriam juntos numa mesma família, e ela teria que conciliar esses espíritos, né? Então esse era o plano que ela traçava então para o futuro, né? Um futuro que não se sabe ainda quanto tempo demoraria, né? Porque é um trabalho
difícil de se fazer devido ao enraizamento de todos essas imperfeições na mente de Gregório. Então precisaria fazer um trabalho ali de reeducação que exigiria bastante esforço por parte dela e daqueles espíritos que também estariam próximos ali ajudando nesse trabalho. Então, numa cidade estranha. No dia imediato, pusemos-nos em marcha. André Luiz dá a entender, então, que esse local onde houve essa comunicação era em nosso lar, o local ali onde tinha as materializações, onde era um lugar onde espíritos que faziam papel de médiums para a doação de fluidos para que esse espírito se materializasse. Então, conforme conversamos anteriormente, foi uma situação bastante curiosa, que nós mostramos um trabalho mediúnico feito no plano espiritual interdimensional, não apenas entre plano espiritual e plano físico, mas do próprio plano espiritual em dimensões diferentes. No dia imediato, pusemos-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Então é interessante perceber André Luiz já sendo então incluído nessa escala de trabalho para ajudar no aperfeiçoamento dele nesses trabalhos de socorro às trevas. E continua. Após a travessia de várias regiões em descida, entre aspas ele põe aqui, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Eu cheguei até a comentar no fim de semana que eu li esse trecho, falando sobre exemplos de comunidades no plano espiritual, que aqui ele faz uma referência, uma semelhança aos corvos, não desmerecendo ou diminuindo a importância dessa ave, a beleza do corvo, da sua negritude, e o papel que ele tem aqui na nossa natureza, mas é uma comparação que ele faz. Porque, do contrário, se nós levarmos ao pé da letra essas comparações que os espíritos fazem, usando elementos do nosso mundo físico para descrever o mundo espiritual, bom dia, abraço. Então nós acabamos estigmatizando o corvo como sendo uma ave realmente agourenta, uma ave inferior, uma ave que traz sempre mau presságios. A mesma coisa acontece com a ideia do gato preto, ou mesmo das pombas, que tem o símbolo da paz, o gato preto que tem o símbolo do azar. Então a gente tem que, quando nós lemos essas descrições, é importante a gente ter muito cuidado, muita lógica no que o espírito procura passar, para que a gente não entre depois nesse folclore, nesse misticismo, nessas ideias tão fantasiosas que nós vemos aí, que tão difundidas no nosso meio popular. Então ele fez uma comparação de aves que se assemelhavam aos espíritos, aos corvos. Lembrando também da mesma coisa dos morcegos. O morcego, com a ideia dos vampiros, bateu o olho no morcego, todo mundo já começa a ter uma ideia nesse sentido, que o morcego é isso, que o morcego é aquilo. Então, analisemos a natureza de fato como ela é, não de acordo com a nossa visão ainda bastante fantasiosa. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador,
mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito que teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos da detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Mais uma vez chamando a atenção de André Luiz, que se dependesse dele, do seu impulso natural, não apenas de curiosidade, mas com sincero desejo de trabalhar, de ajudar, que ele já demonstrou bastante, muitas vezes. Então, nesse caso, como o objetivo é chegar no plano espiritual inferior e atender a determinada necessidade, então essa parada no meio do caminho, ela seria sendo pouco eficiente, como nós vimos inclusive no próprio livro No Mundo Maior, lá no final, quando ele falava sobre aqueles espíritos que sofriam, que naquela região bastante sombria também por onde ele passou, e ele então tinha curiosidade de ajudar a todos, e aí o instrutor que estava com ele deu exatamente essa orientação, porque há tarefas que não basta apenas o diálogo, é uma tarefa que exige ali esforços conjuntos, esforços profundos, porque o problema é muito mais complexo. Então, dar a atenção naquele momento até poderia ali ser uma demonstração de caridade, mas seria pouco eficiente diante do quadro que se apresenta. Então, como a missão deles tinha por um objetivo, já tinha um objetivo traçado, então, cada vez que ele parasse então para satisfazer ali essa curiosidade ou demonstrar ter essa manifestação de caridade, faria com que ele tivesse então acabasse atrasando o trabalho que eles realizariam. Então, por isso, atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura de Alighieri, que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aqui ele faz uma referência à Divina Comédia de Dante Alighieri. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sobre o tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em voz alta, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então aqui, bom dia, Gilda. Então aqui duas descrições que nós vemos. Primeiro, André Luiz se deparando com seres com formatos que até então ele não conhecia. E ele perguntava exatamente, essas árvores, aquelas aves, seriam espíritos que teriam seus perispíritos tão deformados a ponto de ficarem presos naquela condição? Seriam duendes, que seria uma outra espécie de seres em evolução que ele também não conhecia? E aqui depois falava desses grupos, grupos de espíritos delinquentes que, presos naquele ambiente, viviam ali, segundo as suas ideias, fazendo valer muito mais a força do que a razão e o sentimento. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispirísticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não deve reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo. Para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente.
Essa orientação é muito importante que Gubbio passa para eles, porque conforme os espíritos então começam a entrar nessa região de uma baixa vibração, com imagens que são bastante degradantes, né? O psiquismo vai absorvendo também aquela realidade e o espírito então não se dá conta que ele não pertence àquele ambiente. Então ele começa a absorver aquelas ideias, absorver aqueles sentimentos, começa a sentir toda aquela angústia, algo muito parecido com aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico, né? Quando nós vamos, por exemplo, para um local que traz para nós uma ideia bastante negativa, bastante destrutiva, é muito natural que as pessoas saiam mais deprimidas, mais angustiadas, mais tristes, por causa daquele cenário que ela ali presencia, mas aquilo não faz parte da realidade dela. Então era como se ela precisasse dizer, né, que ela não pertence àquele lugar, que o pensamento dela é diferente, que aqueles sentimentos não são dela, que ela precisa manter ali o equilíbrio, o padrão vibratório mais elevado. Então Gubbio, quando chama a atenção deles, trazendo esse esclarecimento, mostrando, né, que eles precisam resistir àquelas forças inferiores que estão ali próximos a ele, eles precisam lembrar que eles não pertencem àquele local, para dar de novo aquela motivação, para poder manter o equilíbrio novamente. Porque seria, né, algo parecido, embora seja uma comparação muito pobre, é como se nós pensássemos, por exemplo, num trabalho voluntário que se faz junto a pessoas que passam por muito sofrimento, moradores de rua, pessoas que são muito doentes, né, pessoas que passam por muito sofrimento. Então, se o voluntário, se compadecendo com a dor do outro, começa a absorver aquele sentimento, chega uma hora que ele fica doente e precisa ser atendido. Então ele precisa se colocar na posição de atendente daquele que serve, sem se afinizar com a dor do outro. Ele vê a dor, auxilia na dor, mas não absorve aquele sentimento. Então é muito comum, né, me recordo, eu vivi muito isso também, no começo, quando eu trabalhava na área de saúde. Então, aqueles primeiros tempos, né, de enfermagem, você ia para o hospital e você cuidava de doentes. Então era um doente que desencarnava, outro que chegava numa condição muito ruim, outros que melhoravam, né, mas aquele ambiente, chegava uma hora que eu voltava para casa e começava a chorar enquanto eu tomava banho, lembrando dos pacientes. E aí depois o tempo foi passando, você vai amadurecendo um pouco mais e você se distancia em termos de sintonia das pessoas, para que você possa fazer o trabalho e não sofrer aquilo que eles estão sofrendo. Porque do contrário, né, todo mundo se abraça, começa a chorar, o trabalho não fica pronto, o trabalho não se desenvolve, o sofrimento acaba se potencializando. Então, quando nós começamos a absorver essas energias que partem daqueles que sofrem, nós também passamos a sofrer. Então, o que é colocado aqui por Gubbio é para mostrar para eles que eles estão naquela região, mas eles não pertencem a ela. Então, vou ler para vocês mais uma vez para contextualizarem. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturada em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade. Ou seja, o perispírito começa a absorver por vontade dos próprios espíritos, não porque desejam, mas porque simplesmente perdem o equilíbrio, né, ou perdem a lucidez daquela realidade que eles estão vivendo. E ele continua também. Então, o perispírito, material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens. Olha só as palavras motivadoras, né, motivantes, né, e inspiradoras que Gubbio passa para eles. Somos homens que por amor descem a operar num imenso lago de lodo. Para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então é natural que eles sintam esse impacto. Bom dia, Didima. E não só Nebras, essa região umbralina, né? Como eu falei para vocês, nós temos regiões aqui no nosso mundo, né, em que nós nos deparamos com essa realidade, né, da pobreza, da miserabilidade,
né, aquele cenário angustiante de ver pessoas muitas tão sofridas, né? Então é muito dramático para nós vermos tudo isso e absorvermos também esses mesmos sentimentos, essas mesmas emoções. E continua. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Então ele fala sobre a adaptação desses espíritos que descem a esses planos inferiores e precisam então se imantar daqueles fluidos para poderem se tornar ali visíveis, né, e também atuantes naquele local, porque do contrário, tornando-se invisível, eles pouco podem fazer. Então eles precisam se adaptar àquele ambiente, mas se adaptar tendo consciência que é uma adaptação temporária, que aquele trabalho tem um propósito muito maior e que eles não pertencem àquele local, porque do contrário eles acabam se perdendo, podemos dizer assim, psiquicamente, pela influência desse ambiente, que é realmente algo muito doloroso, né? Como o André Luiz coloca, é uma atmosfera asfixiante, um cenário deprimente, energias muito inferiores, né? Então precisa realmente ter um equilíbrio muito grande, uma resistência muito grande. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser o nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanentemente a influenciação. Aqui então é importante, né, a gente destacar esse trecho, porque ele faz uma correlação com aquilo que nós lemos no Mundo Maior, naqueles capítulos finais, quando ele se encontrava ali, né, à beira das cavernas, ali próximo às cavernas. Então vocês se recordam que André Luiz então estava ali naquela excursão de resgate, de aprendizagem, onde ele encontrou o avô dele, né? Você se lembra que ele estava preso naquele local, vivendo todos aqueles delírios da riqueza. E aí então, inicialmente, André Luiz ia auxiliar naquele trabalho dentro das cavernas, o que foi recusado por aquele espírito, né? Por aquela senhora, que seria então, me esqueci o nome dela agora, que seria a orientadora do trabalho, a coordenadora daquele grupo. E aí então, recebendo essa negativa, dizendo que André Luiz não estava preparado para aquele ambiente, mas que ele poderia ficar ali nas imediações para observar, para poder colher informações, colher aprendizado de um modo geral, né? Então, estando ali, André Luiz já sofreu muito por aquele cenário. Aqui é a mesma coisa, como é colocado para nós. Ele disse então aqui, não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta. Então, fazendo uma relação com o livro que nós lemos anteriormente, até mesmo aqui, sentindo essa atmosfera asfixiante e essa vibração tão negativa, o André Luiz já sofria. Imagina como deveria ser dentro dessas cavernas que ele comenta. Né, o quão poderoso, o quão poderosos são aqueles fluidos contaminados, impregnados pelos sentimentos mais negativos, pelas ideias mais destrutivas. O quão contaminante isso tudo é para aquele espírito que não tem o preparo para isso ainda. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável, a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perceber, por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados e ignorantes do próprio destino. Ou seja, né, eles seriam então ali abordados e assediados por esses espíritos, sendo confundidos com aqueles espíritos que lá habitavam naturalmente pela lei de sintonia. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor.
como se o ar fosse constituído de fluidos viciosos. Eloy estirou-se ofegante e, não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo, né? Então até mesmo Gubbio sofria os efeitos daquele local, embora com mais equilíbrio, né? com mais resistência. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Bom dia, Eugênia. Decorridos longos minutos, o orientador apelou dirigente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Aqui também tem um detalhe importante. Quando eles falam sobre esse anonimato, não é pelo fato de ser Gubbio, ou ser Eloy, ou ser André Luiz, mas a partir do momento em que eles se identificam como trabalhadores do plano espiritual, numa missão de resgate, nós podemos imaginar aquele grupo enorme, aquela horda de espíritos implorando para sair de lá. Então eles tinham que fazer um trabalho muito discreto, porque do contrário eles seriam completamente envolvidos por aqueles espíritos e não permitiriam que eles trabalhassem. Então eles tinham que manter uma discrição muito grande, todo tipo de trabalho que eles poderiam fazer teria que ser um trabalho discreto, um trabalho específico, de uma forma muito silenciosa para não despertar a atenção dos outros. Até porque também outros espíritos, já com um sentimento mais perverso, poderiam então impedir que eles atuassem ali, através de ameaças, através de agressões, né? Agressões verbais, agressões psicológicas, agressões fluídicas também. Então essa descrição é muito importante nesses ambientes. E nós vemos isso tudo aqui também. Imaginar, por exemplo, um assistente social que vai num local onde existe ali dependentes químicos. Aqueles que controlam, vamos dizer assim, que são os mais fortes daquele local, vão expulsar então esse assistente social, ou essa equipe de trabalhadores, porque eles não querem ninguém saindo dali. Já que para eles, né, controlar toda aquela gente é exatamente aquela sensação de poder que eles buscam. Então aqui nós encontramos isso, lá também no plano espiritual nós encontramos isso. Temos, por exemplo, em comunidades dominadas por milicianos, por traficantes de drogas, aí você leva um grupo de pessoas que vai fazer um trabalho social dentro daquele grupo. Se você não tiver autorização, você não entra. Porque você vai acabar prejudicando a dinâmica do trabalho deles, vai tirar o poder que eles têm, vai ser uma ameaça. A mesma coisa acontece no plano espiritual. Por isso ele coloca para nós aqui, né, a respeito desse anonimato que é importante para o trabalho que eles vão desenvolver. Mas não será isso mentir? Clamou Eloy, quase refeito. Gubbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda: não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Esse é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguemos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis formada de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade mediana desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Ou seja, né, para aqueles que essa sensibilidade mediana desenvolvida, aqueles espíritos ainda endurecidos, ainda com aquele sentimento frio, ver esse sofrimento alheio não faz diferença nenhuma.
E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gubbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores, a título precário. Ou seja, permitem que esses espíritos então atuem dessa forma. Não que eles sejam designados para isso, mas permitem que eles façam aquilo a título até de expiação, a título de experiência para aqueles espíritos que estão sintonizados com esse grupo. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sápatra de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que perguntava, de novo semi-apavorado, agora ante os compromissos que assumiríamos. Longe de perturbar-se, Gubbio explicou. Pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado a cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens, que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Nós temos aqui, por exemplo, não apenas na literatura espírita, mas nós temos relatos também, por exemplo, dos trabalhos feitos pelos espíritos vinculados à Umbanda, legiões de trabalhadores que atuam nessas regiões inferiores, que trazem para nós descrições assim que são pavorosas. Então nós temos assim espíritos de várias linhas filosóficas que trabalham dentro desse grupo, cada um dentro da sua especialidade, com as suas competências e capacidades, mas eles atuam, assim como nós temos aqueles que atuam em ambientes mais brandos, ambientes mais materializados. Então são grupos de diversos espíritos. Então quando o Gubbio comenta aqui que irmãos que trabalham também de uma forma anônima junto a esses espíritos, ele fala de espíritos de um modo geral, trabalhadores de um modo geral. Então são muitos os relatos que chegam para nós, também então da Umbanda, que trabalham junto com esses grupos. Muitas vezes até espíritos que são sofredores, no sentido de estarem ainda vinculados a essas esferas, mas apesar de estarem lá, fazem um trabalho junto a equipes de resgate. Parece uma contradição, mas não é, porque o espírito pode estar naquele local. Seria como se nós pensássemos assim, numa região onde existe muita miséria, entre as pessoas que vivem nesse local, existem aqueles que nós podemos encontrar, aqueles que auxiliam aqueles que precisam mais, aqueles que estão sofrendo mais recebem esse amparo, apesar de ele mesmo ser um sofredor. Então temos assim vários e vários grupos que atuam de formas que nós sequer imaginamos. Braz lembrou aqui, eu demorei para entender os trabalhos dos caboclos, que já trabalham para o bem, Não apenas eles, Braz, mas outros grupos também de caboclos, de pretos velhos, de índios, Inclusive nós estudamos, Vocês se lembram? Quando nós lemos o livro Dramas da Obsessão, lá de Dona Ivone, ela comentou de uma legião de índios que trabalhavam com espíritos dessa densidade, e pelo fato deles terem aquela aparência mais vigorosa, aquela aparência mais forte, então eles tinham ali a oportunidade de intimidar esses espíritos inferiores e trabalharem junto a eles nessa missão de resgate. Eram espíritos protetores. Então nós temos ali vários grupos que fazem essa atuação. E lembrando que na verdade não eram espíritos índios, eram espíritos que tinham sido árabes,
segundo ela relata no livro, e lá formaram também um grupo de criminosos. Depois eles desencarnaram, reencarnaram como índios aqui no Brasil para passarem por esse processo de expiação, de reconstrução, e depois então eles, no plano espiritual, começavam a atuar junto a essas falanges do bem, né? A Dona Zíbia também tem muitos relatos, vão chegando para nós, né, de grupos de várias esferas, né? É que na verdade assim, os livros que nós vamos estudando, em especial de André Luiz, fala muito de trabalhos assim, mas são poucos aqueles que tratam dessas esferas mais inferiores. Então assim, acontece de passagem. Então André Luiz relata um fato ou outro, né? Então o livro Libertação talvez seja o livro em que ele se aprofunde mais nesse tema, mas nos demais assim ele faz aquele trabalho mais à distância, aquele trabalho mais superficial, ele não se aprofunda tanto, né? Mas isso não significa que não tenhamos nessas esferas inferiores a atuação desses grupos. Bom dia, Regina. Então, foi colocado para nós, né, da mesma forma que os espíritos elevados, né, os espíritos, como ele coloca para nós aqui, né? Se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo, na vida livre, já me confere recordações muito mais dilatadas, e de antemão conheço as lições que constituíram novidade. Muitos dos nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona de natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Então, o que o Gubbio coloca aqui para nós é que ele mesmo já tem recordações daquilo que ele viveu em semelhantes ambientes, enquanto que Eloy e André Luiz viveram, mas recordam-se pouco, né? O que André Luiz se lembra, por exemplo, é da sua chegada no mundo espiritual nessa última etapa, em que ele estava no umbral, em que ele foi socorrido, aquele tempo que ele passou de sofrimento. Mas e antes disso? Como é que foram as suas experiências? Ele não se recorda. E o que Gubbio coloca é que a condição dele de ser um espírito um pouco mais elevado, mais equilibrado, dá então condições dele ter essas lembranças do passado e observar esses locais, como ele fala aqui nessa comparação. Há espíritos que se lembram e têm repugnância. No caso dele, ele se lembra, mas ele vê aquele pântano como um ambiente necessitado de socorro. Então, na verdade, ele tem ele se compadece com a dor do semelhante que vive nesse ambiente, enquanto outros acabam rejeitando, né? Eu passei por aquele local, nunca mais quero passar por aquilo, não quero mais saber de nada daquilo, enquanto que outros, como é o caso dele, diz assim: não, eu não passei por aqui, eu passei por aquilo, não vou voltar mais para lá, mas eu não me esqueço dos irmãos que se encontram lá presos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Então, né, nesse caso, essa prudência que ele recomenda é exatamente para que eles não se deixem envolver por essas vibrações e pelos cenários que lá se encontram. Porque, do contrário, estando em sintonia, ele acaba depois sofrendo aquilo que os espíritos sofrem. Então, eles estão lá, mas eles não são de lá. Esse é o lema que eles precisam manter sempre vivos em suas consciências. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É de hora em diante
o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Então essa recomendação é exatamente ali a essência do que eles jamais podem se esquecer. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, André Luiz ele viveu durante muito tempo naquela região de sofrimento. Se ele entra em sintonia com esse ambiente, ele começa a reviver tudo aquilo. Em ambientes viciosos, né, da violência, da sexualidade, da sensualidade, né, e tudo isso também é contagiante. E porque nós temos ainda dentro de nós essas imperfeições e esses instintos primitivos. Quando nós chegamos num ambiente como esse e nós cedemos a esses estímulos, nós acabamos, na verdade, nos tornando também um desses espíritos. Por isso que é muito difícil fazer esse trabalho assistencial aqui lá no mundo espiritual e aqui também no mundo físico, sem que os indivíduos tenham essa capacitação de se deixar envolver por aquelas ideias, por aquelas imagens, por tudo aquilo que acontece. Então, no momento em que eles começarem a sentir esse constrangimento, de imediato entrar em sintonia com o plano superior através da prece. Porque senão virão o medo, a revolta, as tendências inferiores, tudo aquilo que nós procuramos durante tanto tempo conter e também dissipar de dentro de nós. Estando nesse local, tudo isso se torna vivo com muita facilidade. E aí então é aquele trabalho de reconstrução. Nós tivemos, por exemplo, nós podemos observar que muitas vezes nós temos indivíduos que fazem esse trabalho assistencial aqui no nosso mundo e depois de um certo tempo ele tem que fazer terapia, porque ele não suportou aquilo tudo. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, ele começa a viver aquilo que chega uma hora que fala, para, você não consegue fazer mais isso. Você não tem força psíquica suficiente para suportar esse ambiente. E aí então depois de assistente, ele se torna um assistido. Tamanhas dificuldades que nós encontramos. Isso porque nós falamos aqui do mundo material, onde tudo é muito mais grosseiro, né? Agora no mundo espiritual, onde é o ambiente do pensamento, imagina como isso impregna fácil, né? Ou impregna fácil na nossa mente tudo aquilo que nós estamos absorvendo. Continuando, vamos lá. Continua aqui o próprio Gubbio. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo dessa hora, não para justificar, e sim para educar e servir. Ainda bem, né, Brás? Porque ainda bem que tem gente forte para isso, né? E o detalhe também, né, foi bom você chamar atenção, porque nesses ambientes, como eu comentei com vocês, muitos espíritos que lá vivem tornam-se auxiliares, e para eles é muito mais fácil fazer esse trabalho, porque eles já estão já percebem aquilo que acontece naquele local, já sabem lidar com esse ambiente, embora eles ainda tenham essas tendências inferiores, eles trazem princípios mais nobres também que os colocam nessa condição de assistentes, até que chega o momento em que eles podem sair de lá, para poder ali começar uma carreira, né, uma carreira evolutiva mais objetiva, né? Então é muito mais fácil para eles. Então esses espíritos que atuam, esses espíritos superiores que atuam nessa região, são realmente espíritos que trazem muita resistência, muito equilíbrio para lidar com tudo isso. Adiantamo-nos caminho afora como se fazia possível. Em breves instantes, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeundes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiraram sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva,
enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência na forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo que se possa imaginar, perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo, sob o qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então o que ele quer dizer aqui é que muitos de nós trazemos em nossa consciência, em nossa história, situações que nós gostaríamos de apagar. Vocês se lembram quando eu comentei que eu enviei uma pergunta aos espíritos amigos falando sobre as lembranças do passado. Perguntei se não seria mais simples se nós tivéssemos a lembrança do que nós fizemos para poder direcionar as nossas ações no presente. E aí então o espírito que me respondeu, o espírito Coriolano, o nome dele, muito carinhoso, ele dizia assim: filho, não tem coisas na sua história hoje que você gostaria de esquecer? Imagine se você se lembrasse também das coisas do passado. E aí ele falava que seria uma avalanche de lembranças que simplesmente nos esmagariam. Nesse caso, nós temos então experiências da nossa história. Se nós pudéssemos deletar alguns arquivos, a nossa consciência ficaria muito mais tranquila. Só que nesse caso, quando se trata dos desencarnados, muitos deles que desencarnaram levando muitas culpas, levando muitos medos, de acordo com aquilo que eles viveram, chegam no plano espiritual sabendo que suas consciências serão sondadas por esses espíritos superiores, por esses filhos da luz, que é o receio que eles têm, mas também por esses espíritos trevosos, porque ler o pensamento, esse processo de telepatia, é uma técnica. Independe da elevação do espírito, mas é apenas uma técnica que pode ser dominada. Então muitos espíritos que penetram a mente desses espíritos, que se encontram nessa condição de culpa, de sofrimento moral, acabam sendo dominados por esses pensamentos que manipulam suas ideias, instigam mais a culpa, fazem com que eles sofram cada vez mais. Nesse caso, então, nós encontramos nessa região muitos espíritos que entram nessa sintonia como uma espécie de fuga, porque eles não suportariam encarar a própria realidade. São aqueles criminosos, são aqueles indivíduos que cometeram as piores atrocidades morais contra o semelhante, contra ele mesmo, e ele não tem coragem de encarar, de se encarar
de olhar, por exemplo, para um espelho e dizer assim, olha, eu realmente errei, eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu me perdoo e eu preciso então me recuperar e eu preciso de ajuda. Dizer tudo isso olhando para um espelho, para muitos espíritos, é um desafio que eles simplesmente não conseguem superar. Então ele simplesmente prefere fugir, carregar todo esse drama dentro de si mesmo, né? E muitas vezes isso acontece durante séculos para muitos espíritos, dependendo do tipo de situação que ele vivenciou. E por mais que ele seja convencido a aceitar esse passado, a se perdoar, a trabalhar para conquistar o perdão daqueles a quem ele porventura tenha feito sofrer e tudo mais, é algo que muitos espíritos não estão dispostos. E como ele coloca aqui, milhões de almas se encontram nessa condição. Por isso ele diz assim mais uma vez, olha, mais cedo do que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar mais tempo desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhes identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, ou seja, aquilo que o espírito pensa reflete claramente no seu perispírito. Então não adianta ele querer mascarar, como acontece aqui no nosso mundo hoje, em que o corpo físico se torna para nós uma armadura que protege o nosso interior. No plano espiritual, o perispírito é transparente. Ele mostra exatamente aquilo que ele é. E o espírito, sendo dessa forma, com as suas deformações, com as suas ideias marcadas no seu próprio corpo, ele simplesmente foge e se esconde. Não é fácil para um espírito que é culpado carregar, se mostrar publicamente. Então muitos espíritos simplesmente fogem. É o que acontece aqui. O Braz lembrou, Chico Xavier se posicionava muito contra a lembrança da vida passada. Não apenas um posicionamento dele, Braz, mas o próprio entendimento do que é uma lembrança passada de um espírito culpado, o estrago que isso faz sobre ele. Basta a gente lembrar os próprios reflexos que isso traz sobre nós na encarnação atual, muitas vezes sem sabermos do porquê das coisas, mas os efeitos são muito claros, trazendo em nós desequilíbrios, sentimentos negativos que nós não conseguimos superar, comportamentos desequilibrados devido a essas experiências do passado. Então isso é absolutamente verdadeiro. Depois diz aqui para nós, mas interferir. Só um instantinho. Só um pouquinho que eu me perdi aqui, que eu apertei um botão errado. Deixa eu achar de novo onde eu parei. Achei. Mas interferir. Não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral, sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio no sentido de elevar o seu campo vibratório. Não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente
a lógica. Então aqui uma bela explicação que ele traz para nós, falando sobre hoje uma expressão muito utilizada, né, a meritocracia. Ou seja, o espírito, para que ele possa ascender na escala evolutiva, ele precisa trabalhar por essa ascensão. Ele não recebe um patrimônio do qual ele não tem merecimento. Então, se ele quer sair dessas regiões inferiores, há a necessidade dele iniciar um processo de reconstrução, há a necessidade dele demonstrar a verdadeira vontade, a determinação, o esforço. Aí sim ele consegue alcançar aquilo que ele precisa. Hoje nós temos aqui no nosso mundo material exemplos incontáveis de situações em que nós vemos indivíduos conquistando espaços que eles se esforçaram muito para conseguir. Muitas vezes, claro, né, com objetivo material. Então o indivíduo se esforça muito para prestar um concurso, para ter ali um emprego e um bom salário, se esforça muito para prestar um vestibular, se esforça muito por uma promoção onde ele se encontra, se esforça muito pelo um trabalho pessoal que ele está desenvolvendo. Então nós percebemos que o método é o mesmo, o objetivo só que é diferente no mundo espiritual, porque lá o esforço que o espírito vai empreender não é um esforço voltado para uma conquista material, mas é para uma conquista moral. Mas aqui no mundo físico ele é constantemente estimulado a aplicar esses esforços para uma determinada conquista. Então ele somente muda de plano e muda de objetivo, porque o método ele já compreendeu. Mas aqui qual é o estímulo que ele acaba recebendo? O sofrimento, a dor. Na grande maioria das vezes. Na esmagadora maioria das vezes, diria. Porque esse sofrimento que o espírito tem, ele só vai sair de lá se ele quiser. Se ele disser assim, olha, eu não quero mais isso, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Mas para o espírito chegar nessa condição, como eu falei para vocês, aquele indivíduo dominado pela culpa, dominado pelo medo, dominado pela revolta, a última coisa que ele vai pensar é se transformar. Ele quer se esconder, ele quer se exterminar, ele quer acabar com a própria vida para não ter que encarar a realidade, né, encarar o tribunal da própria consciência. Porque esse tribunal é o mais perigoso, é o mais severo que nós temos, o nosso próprio julgamento. Por isso nós temos então indivíduos que passam por aquela autopunição, né? Porque eu não mereço, porque eu não sou, porque eu não presto, porque eu, ele vai se afundando cada vez mais dentro de si mesmo. E aí então que nós vamos encontrar, que nós já vimos sobre isso também, a questão dos espíritos que se reduzem numa condição de ovoides. Que são aqueles espíritos, então, que tomados por esse drama de consciência, são induzidos mentalmente a quererem de fato desaparecer. E eles vão então se tornando cada vez mais introspectos, se voltando para si mesmos, se fechando, que eles se transformam num casulo. E para fazer com que esse processo seja revertido, eles precisam então de um trabalho muito amoroso, de um trabalho muito paciente para que ele comece de novo a despertar sua consciência, a se deparar com a realidade e começar esse processo de transformação. É um trabalho tão complexo que nós sequer imaginamos a sua dimensão. Para entender exatamente o que é a consciência de cada um de nós e aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos de responsabilidade diante dos nossos atos. Por isso ele coloca para nós, né? Então, enquanto cada um se encontra preso num determinado ambiente, ele vai atuando dentro daquele local, assumindo, claro, as responsabilidades por aquilo que ele vivencia. Depois ele continua, calou-se Gúbio, evidentemente constrangido, pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Ou seja, né, dá para imaginar a cena, né, os três conversando. Aí o Gúbio fala assim, não, disfarça, vamos em frente para ninguém perceber. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam no reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Ele fala, né, de Cesare Lombroso e de Sigmund Freud, né, que sendo grandes observadores,
teriam ali um grande material de observação e de trabalho. Incontáveis tipos interessariam de perto a criminologia e a psicanálise. Lembrando que Cesare Lombroso era um criminalista lá na Itália e ele estudava fenômenos espíritas, né, se tornando ali um dos grandes expoentes das pesquisas dentro do campo espírita, né, enquanto que a psicanálise, o Sigmund Freud. Vagueavam absortos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós, aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar ali proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como essa. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Aqui só um pouquinho para a gente poder entender. Ele fala sobre espíritos aqui que trazem uma aparência subhumana. E aqui então o que sugere para nós o Gubbio, ele fala disso mais uma vez. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Ou seja, eles são espíritos em processo de transformação. Quando nós estudamos lá no livro dos Espíritos, naquele último capítulo dos 3 reinos, Kardec falava sobre os homens e os animais. E ele chamava atenção, perguntava para os espíritos, onde que acontece essa transformação. E aí então ele dizia que em mundos diferentes, em locais diferentes, que nós ainda não conhecíamos. Então aqui, por exemplo, nós temos um desses exemplos, que são espíritos que atuam junto a esses espíritos, nessas regiões ainda brutalizadas, porque são espíritos ainda brutalizados também, são selvagens, apesar da docilidade que aparentemente eles apresentam, aquele animalzinho fofo, aquele animalzinho bonito e tudo mais, são animais selvagens. E, portanto, então, num local como esse, em que a consciência começa a despertar, começa a ter ali um pouco mais de entendimento, eles atuam nesses locais, sendo manipulados por essas inteligências. E como é colocado aqui por Gubbio também, o contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então eles convivem com os humanos para começarem então a ter essa noção dessa nova realidade que eles estão entrando, mas como é colocado por Gubbio, as forças superiores responsabilizam
todos aqueles que fazem uso dessas inteligências, através da influência, através da manipulação. Se é uma boa influência, ele recebe ali os louros, né, dessa conquista, desse auxílio. Se é uma inteligência inferior, ele também será responsabilizado pela dor que ele causa a esse espírito, né, a essa espécie, ou então aqueles que sofrem a ação dessas espécies. Então aqui dá para nós uma ideia desse ambiente que eles estão vivendo e onde essas criaturas vão se desenvolvendo. Nós temos ainda muita dificuldade de entender esse processo de transformação dos reinos inferiores para os reinos superiores. No passado, né, se nós voltarmos para o nosso planeta, lá naquela época, né, do nosso planeta na condição primitiva, na pré-história, nós tínhamos ali os animais, nós tínhamos os primeiros hominídeos que começavam, né, os primatas que começavam a se desenvolver biologicamente, espiritualmente também, para chegar na condição humana, naquele processo de milhões de anos. Lembrando que foi encontrado um fóssil de um humanoide com mais de 4 milhões de anos. E a espécie humana data de aproximadamente 200 mil anos. Então, temos ali 3 milhões de anos desse processo de transformação aqui no nosso mundo. A partir do momento em que nós avançamos para o mundo de provas e expiações, essas espécies já não existem mais. Ou nós temos animais, ou nós temos homens. Não temos mais aquele elo, que no passado era chamado de elo perdido, entre o homem e o animal. Mas no plano espiritual nós vemos ainda essa relação entre espíritos humanos e esses espíritos humanoides, com inteligências limitadas, com valores ainda muito inferiores, com tendências muito selvagens, mas que passam por um processo de transformação. São então espécies que também são utilizadas na nossa natureza. Lembra que nós estudamos sobre os elementais? Aqueles espíritos que atuam na natureza, nas suas diversas áreas, né, na fauna, na flora, junto aos minerais, junto às águas, enfim. Ainda temos muito pouca informação a esse respeito, mas já dá para a gente ter uma ideia da natureza desses espíritos, desses seres, e da forma como eles vão se desenvolvendo. O Braço colocou, né, na passagem dos homens ao hominal, acredito que eles se transformem em seres elementais da natureza. Pois é, talvez seja esse, né, Braço? Porque quando nós falamos em seres elementais, nós falamos daqueles seres que começam a despertar a consciência e que são manipulados por inteligências superiores para cumprirem determinadas tarefas, né? Inclusive no próprio clima que nós vimos também. Aquelas entidades que causam, né, ali as tempestades e tal, conforme aquela passagem do Evangelho, né, em que Jesus atravessava ali aquele lago, né, e a tempestade estava ali causando medo aos apóstolos, e aí então Jesus disse, né, para a tempestade cessar, e ela cessou. Então as informações que a gente tem dentro desse campo ainda são muito fantasiosas, né, ou as nossas interpretações sobre as poucas informações que nós recebemos são interpretações fantasiosas. Porque as referências que nós temos são esses seres que passam na televisão, nos filmes de magia, nos filmes que falam desses elementais, com formatos, com carinhas e bocas e coisa e tal, né? Mas a gente não tem informação precisa sobre isso ainda. Então acaba sendo para nós esse um dos tantos mistérios que nós ainda não avançamos, para entendermos de que forma que isso acontece. Na parte dos animais, já é um grupo mais explorado, porque os animais fazem parte da nossa realidade, e o afeto que nós nutrimos por eles, né, a forma como nós nos relacionamos com os animais, acaba fazendo com que busquemos mais informações sobre a origem, como é que eles reencarnam, como é a desencarnação e tudo mais, sobre cada espécie, né? Mas de qualquer forma a gente vai percebendo então que esse grupo intermediário ele acaba não sendo explorado. Ou nós estudamos sobre os animais baseados naquilo que os espíritos trazem, ou nós estudamos sobre os humanos, estudando agora a parte moral, a mediunidade, a parte biológica. Mas no meio, né? Pois é, ainda tem ali, ó, por exemplo, ó, essas personagens de folclore, essas lendas urbanas, alienígenas. Olha quanta coisa ainda existe no nosso imaginário que nós não sabemos exatamente ali qual é a extensão da sua realidade, se é apenas uma fantasia ou uma realidade. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou para nós, né, a licantropia, por exemplo, né? Pois é, a gente vai estudando, percebendo essas deformações perispirituais
que é uma indução hipnótica que esses espíritos vão vivendo. A ideia, né, de que você é, ele acaba acreditando exatamente pela fragilidade psíquica e moral em que ele se encontra, e acaba sendo manipulado por essas inteligências, e nós encontramos então todas essas deformações. A Angelina colocou, né, há mais de 15 dias estou com uma prima na UTI sedada. Durante a semana em vibração, observei-a sair do corpo e ir a algum lugar estranho, com vários bancos e pessoas. Fiquei aflita, falei, volte para o seu corpo. Ela voltou. Obtém ela, saiu da sedação e surpresa, né, porque pensava que ela estava morta. Né. São também os mistérios do mundo espiritual, né, Angelina? Porque nós temos ali uma interação muito forte entre a nossa medicina terrena e também o trabalho feito no mundo espiritual. Então aquilo que aparentemente nós chamamos de milagres, por não compreendermos a forma como isso acontece, nós entendemos a respeito das energias, a respeito das experiências de cada um, né? Nós não sabemos por que isso acontece. Nós sabemos como acontece, que é através do magnetismo, é através do esclarecimento do espírito, da atuação sobre o corpo físico. Agora, por que ela teve esse merecimento e outros não tiveram? Por que uns demoram mais, outros demoram menos? Isso a gente não sabe, porque são experiências muito pessoais, experiências muito subjetivas, né? Cada um tem ali a sua própria experiência, né? Mas se deu tudo certo para ela, não podia ser melhor, né? Agora, tomara que ela aproveite essa experiência que ela teve para se aprofundar mais no seu conhecimento, na sua transformação, né? Porque experiências assim tão impactantes têm que ser aproveitadas da melhor forma possível, né? Ela não lembra nada, né? Pois é, então é hora de começar a fazer a cabeça dela lá, aproveita. Conta umas histórias para ela que ela vai se convencendo, com toda certeza, né? Vamos lá, pessoal, para a gente poder finalizar. Deixa eu ver aqui, ainda temos uma, duas, não, falta pouco. Vamos acelerar então, que falta pouquinho. Então, continua, né? Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo o glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de porco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar o vaso físico, esquecendo as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Então nós percebemos sinais físicos aqui no nosso mundo, dependendo da forma como o indivíduo vive. Uma expressão, fisicamente, ele tem ali deformidades físicas, psiquicamente ele começa a mostrar um semblante mais deprimente, mais angustiado, mais revoltado, mais vicioso. É uma característica física que aparece, né, inicialmente de uma forma sutil e depois então se torna mais clara. Mas no plano espiritual, o perispírito, sendo tão plástico como ele é, sujeito ali às várias modificações pela força do pensamento, um pensamento desequilibrado de imediato provoca uma alteração. Então essa aparência animalesca que esses indivíduos têm, não tem aqui no nosso mundo, porque o nosso corpo físico, sendo ele resistente como ele é, ele impede que isso aconteça. Mas no plano espiritual acontece. Basta apenas a intensidade do pensamento. Seja um pensamento natural do próprio indivíduo, seja um pensamento induzido por inteligências mais poderosas que ele. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu. Quer dizer, André Luiz de imediato ele pensou assim, a gente não pode ajudar essa gente? Como sempre ele faz, né? É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. O médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, de psicasteria, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental.
Quem cura nesses lugares há de ser o tempo com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviço de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Então, quer dizer, o trabalho ali é um trabalho de resgate, um trabalho difícil de ser feito. Alguns transeundes repulsivos ombreavam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso: para os homens da terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes, né? Ou seja, se nós aqui no mundo físico, naturalmente, já acolhemos as crianças de um modo diferente, mesmo que sejam crianças criminosas, como acontece, né, nas casas de reclusão, onde elas são ali recolhidas depois de um crime cometido, não misturando com os adultos, imaginemos Deus. O que ele não faria com o espírito numa condição infantil, diferentemente desses espíritos nessa posição tão agressiva, né? Embora nós saibamos, né, através daquela expressão clássica, nossos filhos são espíritos, que mesmo as crianças também trazem, em crianças, né, biológicas, nós também encontramos um espírito criminoso. Mas ali nós vemos ali atuações diferentes de acordo com cada grupo. E por que tanta ociosidade nesse plano, indaguei ainda? Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal, com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e da aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra, ou seja, um espírito que ainda é materializado vai buscar ideias materializadas. Se o meu interesse é o que acontece aqui no mundo físico, o que eu posso fazer aqui no mundo físico, os prazeres que eu encontro aqui no mundo físico, eu vou me sintonizar com indivíduos que vivem aqui no mundo físico nessas condições. Por isso, então, essa sintonia feita à distância, ela é muito fácil. E dá para a gente imaginar, quando a gente faz os estudos em épocas de carnaval, a movimentação que acontece nesse ambiente, nessa sintonia com o que acontece aqui no nosso mundo. Dá para a gente imaginar o que acontece num período de guerra, num período de revoltas, como nós vivemos, né, recentemente, revoltas políticas nas ruas, grandes movimentações, tivemos o carnaval. Todas essas energias, numa qualidade bastante inferior, podemos imaginar a festa, o banquete que esses espíritos tiveram na absorção desses fluidos. Diferentemente do que acontece, por exemplo, numa época de Páscoa, numa época de Natal. Ano Novo nem tanto, porque Ano Novo, embora traga aquele espírito de esperança de um ano melhor, os abusos são muito grandes, né, em termos de excessos de materialismo, de consumo, de comida. Já o Natal, apesar das imperfeições, traz um espírito mais solidário, um espírito mais elevado. Então, nessas fases que nós vamos vivendo, né, que são experiências sazonais, né,
que vão de período em período acontecendo aqui no nosso mundo, nós vemos então no mundo espiritual acontecendo tudo isso. Me recordo de um livro que eu lia sobre a vida no mundo espiritual e falava, André Luiz mesmo comentou sobre isso, né, na época em que Nosso Lar foi publicado, em 1939, e os outros livros em 40, 43 e por ali. Nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial. O que acontecia aqui no mundo físico repercutia de uma forma muito impactante nos hospitais do mundo espiritual e nesses ambientes também, em que os espíritos davam continuidade, né? Eles se alimentavam desses pensamentos e continuavam vivendo tudo isso. O mais vicioso que nós encontramos, sem dúvida, é esse período do Carnaval. O Brás colocou, com os últimos acontecimentos, o cristianismo no Brasil ficou bastante danificado, né, por uma falta de uma atuação mais objetiva, né, Brás? Eu acho que todas as religiões, de um modo geral, acabaram também não se posicionando de uma forma adequada diante desses elementos, né, diante de tudo isso que aconteceu. Então, continua aqui para nós. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente na rua íngreme e em pleno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola de aço incandescente, ou seja, naquela luz avermelhada que vai surgindo assim, iluminando aqueles palácios, uma coisa bem assustadora naquele ambiente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com os das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, ou seja, o vermelho era muito presente, né? Acentuando a dureza dos rostos que emergiam nos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza, com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario, em contraste chocante com o vasto reino da miséria que atravessávamos, alguém nos interpelou descortês. — Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio humilde. O estranho pôs-se à frente e determinou-lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou: — Vieram da crosta há muito tempo? — Sim, respondeu o nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. — Já foram examinados? — Não. — E quem os enviou? — inquiriu o sacerdote, sob visível perturbação. — Certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável: — Não sei quem seja. Todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios, e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. Então aqui encerramos esse capítulo número 4, Uma Estranha Cidade, e aqui depois no capítulo 5, na semana que vem, operações seletivas, né? Então André Luiz, Gúbio e Eloy, já agora estando ali presentes, né, junto a Gregório, que era ali o objetivo do trabalho que eles deveriam realizar. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né?
Lembramos mais uma vez, né, que toda essa história que André Luiz conta nesse livro é de uma única missão que eles vão trabalhar, que é a missão exatamente de atender a Gregório, que é esse desencarnado chefe, né, dessa comunidade de espíritos perversos, e também de Margarida, que era filha de Gúbio, que tinha sido filha de Gúbio na última encarnação, que estava encarnada, mas vinculada pelo processo obsessivo com Gregório. Então nós veremos ali 2 trabalhos sendo realizados com a mesma tarefa, né? Então, esse aqui é o relato para nós que podemos refletir, né? E podemos imaginar também, né,